Olá pessoal, bem-vindo ao canal da Rede Camaco. Esse vídeo é uma gravação do nosso encontro quinzenal chamado Grupo de Estudos. Nesse vídeo a gente discute a mineração na cidade de Itabira e seus impactos. Já vou pedir para vocês se inscreverem aqui no canal e dar um like nesse vídeo. Lembrando que na descrição tem a data dos nossos próximos encontros, para vocês participarem também. E também tem o link de todas as nossas redes. Espero que gostem. A Rede Camaco é um projeto de extensão da Unifei que tem como objetivo o desenvolvimento de tecnologias sociais, de alternativas econômicas, aí tendo por base a economia solidária, e a partir do isolamento social, da impossibilidade de fazer atividades presenciais, a gente teve que se adequar a esse formato. Então, uma ideia que desde o ano passado a gente tinha era de realizar um grupo de estudos, né, se aprofundar em vários dos temas que a gente aplicava já, mas que esse embasamento teórico ainda precisava de maior solidez. Então, para começar o grupo de estudos, eu sugeri que a gente começasse falando, porque a Rede Camaco é uma proposta de alternativas, né, de formas de desenvolver renda, desenvolver economia na região de Itabira, tendo por base a universidade pública, mas pensando onde que a gente está inserido. Então, a cidade de Itabira, uma cidade minerada, né, onde é criada a Companhia Vale do Rio Doce, né, uma estatal, é marcada por essa dependência econômica à mineração. Então, de onde surge essa dependência? Por que hoje Itabira está nessa situação? E esse texto da Carolina Guimarães e do Bruno Milanês eu já tinha lido há um tempo e eu achei que era uma boa introdução, né, para a gente pensar o que acontece hoje, o que já foi feito sobre alternativas econômicas e como, como lidar com elas. Bom, então, feita essa contextualização, eu vou falar um pouco aqui sobre o artigo, né? Vou dar uma apresentação geral sobre o artigo e depois o professor Bruno Milanês, ele pode fazer os comentários também e todos os participantes estão abertos, né, para colocar questões, comentários ao longo da discussão. Bom, esse artigo ele é publicado em 2017 e tem por base um projeto de iniciação científica. O pano de fundo, né, desse estudo de caso em Itabira é tentar entender como que se dá em diferentes perspectivas, né, o objetivo, avaliar sobre diferentes perspectivas a contribuição da atividade extrativa mineral em larga escala para o desenvolvimento local no contexto brasileiro. E aí, para fazer essa avaliação no contexto brasileiro, é estudada a cidade de Itabira como um caso de muita importância, por ser onde é criada a Vale, e também por já existir uma possibilidade, né, um anúncio da exaustão da produção de minério aqui na cidade. Então, o método da pesquisa foi o levantamento bibliográfico e análise documental, o trabalho de campo, com entrevistas e observações. E o artigo é dividido em 7 seções, né? Introdução, revisão bibliográfica sobre extração mineral, contextualização de Itabira, impactos socioambientais associados à mineração, reação da sociedade sobre os impactos da mineração, dependência econômica no município e as conclusões. Bom, acho que eu estou indo meio rápido, eu vou dar uma desacelerada e vou passar por alto aqui sobre esses tópicos. Então, o primeiro tópico, né, o debate sobre a mineração, o meio ambiente, a economia e a sociedade, tem um caráter bem interessante que é apresentar as diferentes perspectivas sobre elementos, sobre os mesmos elementos. Então, o artigo faz uma revisão bibliográfica sobre a mineração e o que esses artigos apresentam como perspectiva, ou seja, uma perspectiva positiva, né, artigos com perspectiva positiva e artigos com
uma perspectiva crítica à mineração. Então, um primeiro exemplo no campo ambiental, tem estudos que identificam os impactos ambientais e, a partir dessa identificação, fazem recomendações de melhorias técnicas e gerenciais para mitigá-los, e outros, e aí seriam artigos que vale ressaltar, que tem uma relação muito próxima com os cursos de engenharia. Eu não apresentei, mas eu sou engenheiro de produção, sou professor no curso de engenharia de saúde e segurança, e a gente, nos cursos de engenharia, aprende e trata muito dessas recomendações técnicas e boas práticas gerenciais. Por outro lado, tem outros artigos que também levantam esses impactos ambientais e que apontam limites bem objetivos e concretos sobre essas propostas que têm por base aí soluções corporativas, empresariais, para esses problemas complexos. Então, são soluções insuficientes ou limitadas para a resolução desses problemas complexos. E aí a mesma coisa para tratar da resistência das comunidades, para tratar da dependência econômica, né, que então os artigos que tratam de forma positiva a mineração, né, não usam esse termo dependência econômica, mas falam da geração de renda, emprego, riquezas que é produzida a partir de empreendimento minerário. E, por outro, artigos críticos que vão tentar entender essa dependência econômica ou os problemas econômicos nas regiões mineradas como um problema inerente à exploração extrativista, exploração mineral. Bom, e aí nessa parte é importante para mostrar isso. Existem diferentes perspectivas para tratar de uma mesma situação, um mesmo elemento. Um terceiro tópico, né, que é intitulado A Cidade, a Empresa e a Mineração, vai falar desse contexto da Vale, né, com a cidade de Itabira. E aí esse é um tópico também interessante por tratar da formação histórica do município. Então, as autoras tratam que a mineração, né, em Itabira, ela surge com a descoberta do ouro no século XVIII, e antes disso a ocupação era baseada na produção de gêneros alimentícios e pecuária de subsistência. Só que o ciclo do ouro em Itabira ele não é tão pujante como nas cidades de Minas Gerais, né? Ouro Preto, Mariana, Diamantina, a quantidade de ouro na cidade ou a facilidade de exploração desse ouro não era tão grande. E então essa exploração mineral ela passa por um novo ciclo que é da exploração do minério no início do século XX, com a instalação da empresa inglesa Itabira Iron Ore Company, que tinha por objetivo explorar o minério de ferro para exportação, sendo que antes existiam aqui pequenas explorações do minério, pequenas siderúrgicas, pequenas fábricas de ferramentas. E aí, com a Segunda Guerra Mundial, num acordo entre o governo brasileiro, o governo Vargas, e os aliados, os Estados Unidos, a Inglaterra, é criada a Companhia Vale do Rio Doce, em 1942, com o objetivo específico de produzir, extrair o minério de ferro e exportar o minério de ferro para os aliados, com o objetivo de ajudar no esforço de guerra. Bom, e aí a exploração do minério na cidade passa a ser um monopólio que gera mudanças econômicas e culturais na cidade. Econômicas pelo surgimento de uma empresa estatal com diversas características e investimentos desse tipo de empresa, e cultural porque, por um lado, ela significou uma ameaça para uma elite agrária da cidade que
via as mudanças culturais e as mudanças de renda, inclusive, né, com os salários, com os técnicos, salário dos operários, dos técnicos, dos engenheiros, como uma ameaça à sua hegemonia política e social na cidade. Então, os primeiros críticos à mineração, é interessante essa parte do artigo, que ele coloca os críticos à mineração como os conservadores, né? Então, por ser a elite local. E a mudança econômica vem também dessa questão cultural, que é fundamentalmente o surgimento de empregos. E aí o artigo, né, para tratar dessa... mas aí tem um parênteses que eu queria comentar aqui, parte da minha visão da leitura do texto, é que o artigo, nesse tópico e em outros tópicos, ele vai tratar da resistência à mineração, e aí eu falo da resistência popular, resistência do povo de Itabira, como uma resistência muito fraca, né? Muito, o povo de Itabira muito conivente com essa, com essa forma de, esse modelo de desenvolvimento que estava sendo implementado na cidade. E eu acho que é uma questão que precisa ser mais discutida, eu acho que mais para frente a gente pode discutir, para tentar entender quais são, né, as resistências que surgiram aqui na cidade. Por exemplo, tem um caso de um prefeito aqui na década de 60 que queria interditar a linha de ferro por causa dos problemas da Vale, tiveram greves também dos trabalhadores, que eu acho que isso precisa ser melhor compreendido, né? Porque aqui em Itabira a gente ouve muito essa fala, né? O povo de Itabira ele é acomodado, e eu acho que é uma afirmação que precisa ser melhor compreendida, melhor estudada, né? Porque existem também outras perspectivas. Tá, mas feito esse parênteses, o artigo segue com, a partir de um outro pesquisador, né, Presas, divide o desenvolvimento da Vale em 3 momentos. O primeiro momento, de 42 a 67, uma empresa pública nacionalista, de 65 a 96, como uma empresa pública internacionalista, e de 1997, que é o ano que se consolida a privatização, né, da Vale, enfim, da CVRD transformando-se em Vale, até os dias atuais, que é a empresa privada mercadológica. E a principal mudança desses 3 momentos, né, do desenvolvimento da empresa Vale, consequentemente de Itabira, que é ressaltado no artigo, é a relação da empresa com a população. Então, enquanto estatal, a empresa ela tinha uma política assistencialista de fornecer diversos benefícios, principalmente para os seus trabalhadores, mas também para a cidade. Então, na construção de praças, na construção de parques, no fornecimento de benefícios, né, no Dia dos Pais. Aqui em Itabira a gente ouve muito isso, né, no Dia dos Pais, no Dia das Crianças, no Dia das Mães, sempre tinha algum presente, né, dado pela empresa. E essa estratégia, né, de criar uma relação, né, que num termo que os autores não colocam, mas acho que é um termo que vale a gente discutir, que é de cooptação da cultura, do subjetivo da população, né, passa a partir da privatização para, enfim, o corte de todo esse assistencialismo, né, de uma forma mais ou menos abrupta. E aí até um termo que é utilizado na cidade, e os autores citam, é de transformar a Vale Mãe, né, assistencialista, em uma Vale madrasta, malvada, né, que não ajuda mais a cidade. Bom, então feita
consideração aí do processo histórico, os autores tratam dos impactos socioambientais. E eles enumeram 3 principais impactos. O primeiro, na mudança da paisagem, que o mais evidente é a retirada, né, a destruição, a exploração completa do Pico do Cauê, que é exatamente onde se concentrava o minério de melhor qualidade, né, a hematita. Então é onde inicia a produção minerária da Vale. Então o Pico do Cauê, que até o Carlos Drummond de Andrade cita, né, em vários poemas, crônicas, ele é completamente devastado, né, até a exaustão completa da mina, e hoje ele é uma pilha de estéreo, né, onde era o Pico do Cauê. E aí outra importante mudança de paisagem que os autores citam é a expulsão de comunidades, de bairros próximos à mina, devido ao processo de expansão. E aí eles citam especificamente o caso da Vila Paciência, que como um caso emblemático de expulsão, né, violenta dos moradores dessa região. Então, devido à expansão, né, da produção das cavas, que são localizadas, isso é uma característica também da mineração em Itabira, que as cavas são localizadas muito próximas da mina. Bom, existem outros exemplos que também não são citados pelos autores, né, como da Vila Explosivo, também, que até tem uma dissertação de mestrado que foi publicada na UFMG no ano passado, que trata das violações de direitos na Vila Explosivo e na Vila Paciência, em setembro de 2019, de autoria do Lucas Nasser Marques de Souza. O nome da dissertação é Entre a Vila e a Mina, Violações de Direitos em Itabira. Outro impacto é a poluição atmosférica, que os autores do texto que a gente está tratando aqui falam. Então, um impacto que é sentido em toda a cidade, né, e causa aí problemas respiratórios. E um outro muito delicado aqui na cidade, que também é citado pelos autores, são os suicídios e o sofrimento mental da população. E algo muito interessante que é feito, inclusive, através de gráficos por esses autores, é a relação entre esse sofrimento mental e aí principalmente a taxa de suicídio com as variações, né, das crises econômicas no setor minerário. Então, com a privatização da Vale, né, e todo o processo de privatização é um momento de alta taxa, né, de depressão, de suicídios na cidade, assim como com a crise de 2008, né, os efeitos da crise de 2008, também um outro momento de queda dos salários, queda do posto de trabalho, que influencia nesse sofrimento. Bom, o quinto tópico do artigo é sobre a reação de Itabira e as suas limitações. E aí, sobre essa reação de Itabira, o primeiro subtópico é sobre os movimentos sociais. Nesse subtópico, as autoras do artigo apresentam a CITA, que é a Associação Comercial Industrial de Serviços e Agropecuária de Itabira, que é criada em 1925, e a Interassociação de Bairros, criada em 1973, como duas das principais, ou duas das primeiras organizações aí que vão tratar de alguma forma de alternativas à mineração, só que, e aí junto com as autoras citam outros movimentos também, todos muito pouco críticos à mineração,
e também com uma relação muito próxima, eles não usam esse termo, mas umbilicalmente ligada ao poder público, né, da cidade. Então, com uma dependência aí das relações com o poder público muito forte. E aí, aquele parênteses que eu fiz no início do artigo, eu volto a frisar ele, que é sobre entender outros movimentos, né, e o movimento sindical, as greves e, enfim, outras ações que ocorreram na cidade também, como precisam ser melhor compreendidas. Então, segundo tópico, as ações de controle ambiental do próprio poder público, e aí a principal medida citada é a licença operacional corretiva, né, a LOC, ela começa a ser debatida em 94 e ela é firmada em 2000 com 52 condicionantes para a operação da Vale aqui na cidade, e que essas condicionantes ainda não foram cumpridas, né? Existem, na verdade, os autores, no trabalho de campo, na sua entrevista, tiveram atores sociais que responderam que essas condicionantes já foram completamente cumpridas e outros que foram parcialmente cumpridas. E o sexto tópico, que é o mais longo, ele vai tratar da dependência econômica, os riscos e as tentativas de superação da dependência à mineração. Então, o primeiro, né, eles introduzem esse tópico falando especificamente do que causa a dependência econômica, e aí né, elementos que são trazidos pelos autores, principalmente o assistencialismo da empresa nesses dois primeiros momentos, né, como estatal, que cria esse sentimento de que qualquer coisa que vá ser desenvolvida na cidade precisa passar, né, por uma parceria com a Vale. A geração de emprego, né, e as condições de emprego que são, enquanto a Vale estatal, principalmente, muito superiores a de outros empreendimentos na cidade, que não conseguiam competir com a Vale em termos de salário, de benefícios. E aí as autoras citam duas tecelagens, uma do bairro Gabiroba, né, hoje bairro Gabiroba, e na Pedreira, que fecharam aí na década de 60 porque não conseguiram competir, né, por força de trabalho. E aí outra questão fundamental para o orçamento público são a arrecadação, né? E aí principalmente o CEFEM, que é a compensação financeira pela exploração de recursos minerais, que é a principal fonte de arrecadação do poder público municipal, e outras arrecadações de impostos também, né? Imposto de circulação de mercadoria, de bens e serviços, enfim, que também, direto ou indiretamente, são provenientes da atividade minerária. E aí os autores entram num tópico mais complexo, que eu acho que precisaria de muitos outros artigos, estudos mais complexos para a gente conseguir entender melhor, que é essa volatilidade do preço do minério e os impactos sobre Itabira. Então, pelo minério de ferro ser uma commodity comercializada no mercado financeiro, a produção mineral, ou seja, a empresa, ela não tem qualquer controle sobre o preço de venda dessa mercadoria. Então, o preço de venda não é baseado no custo de produção. Então, com a queda no preço ou o aumento no preço, ou seja, essa variação no preço, a arrecadação, né, de impostos, a quantidade de empregos, esse assistencialismo também do período estatal, ele variava de acordo com a lucratividade permitida com o preço em cada momento. E aí, dois momentos de crise citados pelos autores é a década de 80, né, com a crise do petróleo, a crise nos Estados Unidos, a redução da compra das matérias-primas, e a crise de 2008 também, e aí principalmente a partir de 2011, com uma queda significativa
na arrecadação pelo Cefem, né, pela queda no preço do minério de ferro. E, para finalizar, as autoras citam as tentativas de diversificação econômica. A principal dela, ou na verdade a primeira delas, é a criação da Fundese, que é o Fundo de Desenvolvimento Econômico de Itabira, para a formação de um distrito industrial, mas que foi uma tentativa frustrada porque a própria mineração continuou com as mesmas dificuldades para diversificação econômica, ou seja, a disputa por força de trabalho, outras matérias-primas, como água, energia, que são fundamentais para a produção, ainda são monopolizados pela Vale, então isso cria diversos limites, além da própria dificuldade do poder público de gerir os financiamentos fornecidos através do Fundese. E aí, com a retomada também do aumento dos preços ali na década de 2000, e aí o crescimento do Cefem, da arrecadação, o poder público deixa de lado as alternativas econômicas para focar nessa arrecadação da própria mineração. E aí, dois outros movimentos, né, de diversificação econômica mais recentes que os autores citam é a criação da Unifei, em 2008, e aí algo que é importante, né, salientar, essa criação também, ela é feita através de uma parceria com a Vale, ou seja, um aporte de recursos da Vale, e aí os autores não colocam o valor, mas como a gente está inserido, né, na Unifei, foi em torno de 40 milhões o primeiro aporte de recursos para compra de equipamentos de laboratório, e agora é anunciado, né, ainda não se concretizou, mas foi anunciado um aporte de 100 milhões de reais da Vale para a Unifei. Então, ainda é uma alternativa muito dependente da mineração. E que é criada, né, com 10 cursos de engenharia a partir de uma demanda colocada pela empresa mineradora, ou seja, não são cursos que partem de uma demanda pela diversificação econômica na cidade, mas sim de fornecimento de mão de obra, de força de trabalho qualificada para a mineradora. E os hospitais, enfim, o setor de saúde também com um outro setor de diversificação econômica. E agora, recentemente, com uma tentativa de criação de um novo distrito industrial, né, mas que os autores colocam que os mesmos problemas do primeiro distrito industrial não foram solucionados, então que teria várias dificuldades para esse segundo se consolidar. Bom, então é isso, queria finalizar aí as conclusões, né, são retomadas pelas autoras, eu acho que, e aí reafirmando essa lógica, né, inerente da dependência econômica e a extração mineral, apesar de existirem outras perspectivas. E aí eu gostaria de convidar o professor Bruno Milanês para fazer alguns comentários também e abrir para o debate dos participantes que podem se inscrever pelo chat. Obrigado. Beleza, Leonardo, obrigado. Né? É engraçado participar assim, não, os autores não, assim como se fosse aquela entidade, né? E também para deixar bem claro que eu não estou aqui de espião para constranger ninguém, né? Do tipo, pô, eu queria falar mal do artigo, mas o cara tá lá, como é que eu vou falar mal na cara dele, né? Assim, então, acho que quando o Leonardo comentou comigo que ia ter essa possibilidade, essa discussão, eu falei, poxa, não tem como não participar, exatamente porque eu acho que a construção do conhecimento está dessa forma, né, pelo diálogo. Né, porque não somos nós que estamos aqui por lá em Juiz de Fora, não sei o quê, que lê a beça sobre Itabira, passa 15 dias, 20 dias, entrevistando um bando de gente, e estão, de repente, especialista em Itabira. Né? Não é essa a ideia. Então, acho que muito mais importante é o diálogo, a construção do conhecimento a partir de quem está em Itabira vivenciando as coisas.
né? Então, acho que já colocar aí, foi como eu falei com o Leonardo, né? Eu queria participar aqui muito mais para ouvir e para aprender a partir do diálogo com vocês do que vir defender a hipótese que eu tinha, que eu e a Carol apresentamos no artigo, por aí vai. E acho que o Leonardo começou muito bem aí a discussão, né, a partir do que ele coloca, que ele questiona, e quanto mais vocês quiserem questionar, melhor, porque eu acho que é assim que a gente constrói conhecimento, né, a partir da... A gente apresenta hipóteses que são testadas ou não, e com essa coisa dos movimentos sociais, né, foi o que ele falou, se fala muito em Itabira que não existe uma resistência, então o que aconteceu? A gente foi para aí, conversou com as pessoas e as nossas fontes nos passaram essa informação. A gente tentou triangular, conversar com o maior número de pessoas possíveis, assim, e foi para onde as informações que a gente coletou nos encaminharam. Mas, assim, tomara que vocês provem que isso está errado e que existem outras coisas que a gente não conseguiu ver e vocês aprofundem essa vertente que eu acho muito importante. Até porque, só pegando um pouco nessa linha, né? Tem um outro artigo, muito em cima dessa hipótese, não sei se isso vai ser o coração do nosso debate hoje, mas acho que fica como inquietação para o que vem por aí, né? A gente tem um outro artigo onde a gente estuda a questão do poder das mineradoras em Conceição, em Congonhas e em Itabira, né? Tem toda uma discussão sociológica lá de dimensões do poder, etc. E o que a gente percebe é que muito, assim, obviamente que isso não é uma coisa assim taxativa, tipo, é assim. Mas quando você vai ver as formas como os conflitos em relação às empresas mineradoras ocorrem, Itabira foi onde a gente percebeu onde os conflitos eram menos explícitos. Né? Eles eram, assim, você percebia que existia uma certa existia descontentamento, mas as pessoas não falavam disso abertamente, né? E muitas vezes elas nem percebiam que estavam descontentes, né? Então, de novo, essa perspectiva de quem vem de fora, vocês podem questionar, né? Mas quando a gente ia para Congonhas, quando a gente ia para Conceição, a contestação era muito mais explícita do que a gente viu em Itabira. Não quer dizer que não existe, mas quando a gente coloca em pesos, né, coloca em perspectiva comparativa, num gradiente, Itabira a gente percebeu esse descontentamento menos explícito. Né? Então, acho que discutir um pouco esse elemento, assim, o grau de não apenas se há ou não há, mas o desafio, e acho que talvez a rede Camargo venha um pouco nessa linha, né? Qual é o tamanho do desafio de se construir uma contestação estruturada numa cidade em Itabira, né? Pensando que o discurso sobre a mineração, essa ideia a partir dos benefícios da mineração, está sendo construído aí desde 1940. Então, acho que isso talvez mais, assim, é interessante perceber essa coisa descritiva do tem, não tem, mas para além dela, se tem, quais são os desafios para se construir, quais são os obstáculos e quais são as estratégias de superação disso. Acho que tentar trabalhar um pouco nisso e o quanto que a construção em Itabira é igual ou é diferente de outras cidades mineradas com a mineração mais recente. Acho que talvez uma pegada assim possa ser um debate interessante para frente. Ou, imaginando pela ideia de vocês, a construção, não, se às vezes não é uma crítica, o movimento de contexto social, mas um movimento que proponha alternativas, que rompa com essa dependência, vamos dizer, psicológica, né? Porque quando meu filho nascer, ele vai trabalhar na Vale, né? Aquela coisa assim que já não precisa ser isso. A gente pode construir outros. Então, eu acho que talvez um diálogo nesse sentido vai ser bem interessante, até para discutir essa ideia de que simplesmente se aceita tudo tranquilamente. Acho que isso é um ponto interessante que a gente pode tentar tocar. E além disso, né, é interessante pensar essa coisa além não, continuando essa ideia, da própria, estando num ambiente como é o de Itabira, uma coisa que a gente discute em outros textos também, não em relação especificamente a Itabira, mas mineração em geral, né, essa ideia do ideário da mineração, né, e aí da mineração como vetor de desenvolvimento. A gente pode até entrar na discussão, se vocês quiserem, do que vem a ser desenvolvimento local, né, que isso tem múltiplas interpretações,
né? E o que a gente vai chamar de dissonância cognitiva, né? Como as pessoas muitas vezes colocam contradições em termos como se fosse uma coisa totalmente natural, né? Então você vai conversar às vezes com pessoas que trabalham nas mineradoras ou têm algum vínculo com a mineradoura e fala, primeiro ela fala, não, porque a gente está construindo mineração sustentável, tá, legal, mas explica, mas vocês causam impacto, mas é impossível minerar sem causar impacto ambiental. Aí o cara diz que causar impacto ambiental, no final das contas, é sustentável, né? Então eles entram nessas contradições e não percebem que a própria construção deles é contraditória. Eles internalizaram isso, naturalizaram, né? E você conseguir, em diálogo com essas pessoas, promover um debate crítico é um desafio muito grande, né? Exatamente por conta da forma como se constrói o raciocínio. Então, acho que isso é uma coisa interessante para a gente trabalhar também. Outra coisa que o Leonardo chamou a atenção, que eu acho que vale a pena a gente pegar aqui como gancho, né? Vou tentar não falar. Eu disse que eu tinha vindo mais para ouvir, já estou falando demais, né? Mas só que eu tocar na verdade, que tocar em vários assuntos, que eu acho que a fala do Leonardo foi muito rica. Ele levanta uns assuntos para além do artigo, obviamente, são muito interessantes, né? Que é essa questão que no primeiro momento, quando é a entrada da mineração, a resistência vinha das forças conservadoras. Então, a mineração ele era um indutor de ruptura da estrutura oligárquica, né? Então ele era progressista e de repente ele se torna a própria estrutura conservadora, né? Ou o que os movimentos progressistas tentam desconstruir. E aí essa ideia de não se ter a mineração como atividade como sendo uma coisa essencialmente negativa, que é algo que a gente discute muito com os movimentos sociais, né? O que se questiona é o modelo mineral, é esse modelo que leva à dependência, esse modelo que dificulta ou às vezes impede é, o surgimento de atividades alternativas, ou nem alternativas, mas outras atividades, né? Porque quando eu falo alternativa, parece que eu vou ter a principal, que vai ser a mineração, e as outras são só complementares. Mas outras atividades que eu posso, inclusive, ser mais importantes e mais presentes e mais relevantes do que a mineração em si, né? Então, discutir a raiz do problema, acho que a gente tem que sempre ter esse, né, o que se questiona é o modelo, não a mineração como atividade em si, porque muitas vezes isso é o que impõe para a gente. Se você critica a mineração, você é anti-mineral. E em ambientes onde você dialoga com pessoas do setor, é muito comum ouvir essa crítica, e é o que a gente tem que, logo de cara, tentar desconstruir, mesmo que a gente falando isso, a gente continua dizendo que a gente é anti-mineração e que a gente não podia estar usando um laptop porque tem metal nele, né? Mas acho que é interessante ver essa coisa da mineração, que o Leonardo levantou, da mineração como motivador da mudança de estrutura social em determinado momento, né? Como essa coisa, vamos dizer assim, de modernização, entre aspas, a gente pode discutir desenvolvimento, a gente pode discutir o que é ser modernidade ou moderno em si, e depois ela se tornando aquilo que mantém o status quo, que não necessariamente é algo que mais beneficia a comunidade. Esses são alguns pontos da fala do Leonardo que eu queria destacar, mas, de novo, eu quero mesmo ouvir vocês. Tá? Obrigado aí pela oportunidade. Obrigado, Bruno. A Mariana se inscreveu, e depois a Marina. Oi, pessoal, boa tarde. Então, eu anotei algumas coisas, eu tenho algumas dúvidas mesmo. Minhas dúvidas partem muito do ponto de ser bióloga, assim, estar na área ambiental, então tem algumas questões econômicas que eu não entendo muito bem, e alguns comentários enquanto mulher, enquanto feminista, que eu gostaria de fazer sobre algumas coisas que eu também observei no texto que poderiam ser melhor abordados e que a gente tem que pensar também nessa tentativa de diversificar a economia ou de fazer propostas, né, nesse sentido. A primeira dúvida que eu vou jogar mesmo para quem conseguir me auxiliar aí é que existe a visão convencional, né, logo na terceira página, existe a visão convencional da extração mineral, né, que essa extração levaria a um progresso econômico, né, a um crescimento econômico, então um progresso. Eu acho que essa é a visão que a maioria da cidade tem, assim, né, que é a mais comum, né, e a que é colocada aí pelo neoliberalismo, pelas forças hegemônicas aí, e
o artigo traz que, por outro lado, né, em contraponto, tem o conceito da maldição, né, dos recursos naturais. E aí essa maldição, ela está atrelada, né, de que o setor extrativo mineral, ele se relaciona, né, com a deterioração dos termos de troca. Então, eu queria uma explicação melhor sobre essa questão do que seria essa deterioração dos termos de troca, a elevada volatilidade de preços, né, das commodities, a gente entende, né, a segunda explicação, a falta de encadeamento de atividades extrativas e formação de enclaves econômicos. Eu não entendi muito bem o que seria isso, assim, essa deterioração dos termos de troca, esse encadeamento e a formação de enclaves econômicos. É uma dúvida. A segunda coisa que eu gostaria de comentar é sobre, dentre os impactos socioeconômicos, eu acho que uma coisa que, logo quando eu cheguei na cidade, eu senti, foi que as taxas de violência contra a mulher aqui são muito altas também, né? Isso tem uma relação direta, né, com a posição da mulher no mercado de trabalho e dentro da mineração, e como que se dá as relações, né, pessoais e as questões na cidade, como a cidade vê essas questões também. Então, acho que é um ponto que a gente poderia, né, pensar melhor ao longo desses estudos e discutir. Outra questão é a questão que o Léo trouxe, né, das violências um pouco invisíveis, assim, ou não tão perceptivas, né, que vai conversar também com essa cooptação do subjetivo, né, com essa visão de passividade que também existe aqui, né, que esse querer gritar e não poder gritar, o porquê que isso ocorre, né. Eu acho que um caminho para isso é que aqui em Itabira a gente consegue ver, quando a gente tem um olhar um pouco mais crítico, muitas resistências no sentido, quem não conhece, né, o Newton Baiandeira, um artista local, a própria língua camaco, que tem uma lógica de resistência muito forte, né, a própria desconstrução do Carlos Drummond de Andrade, que teve que ser realizada, né, que é um crítico muito grande, as diversas escolas de músicas, a questão cultural que existe na cidade, que tem uma resistência, e, de repente, isso não é tão visto, né? Então, eu acho que a disputa do imaginário para se criar alguma independência em relação à mineração, ela precisa ser melhor abordada. Outra questão que eu queria comentar é que, por mais que o artigo traga esse histórico do CFE, é importante para o nosso grupo aqui pensar, né, como que está esse imposto, essa arrecadação do imposto aqui em Itabira e analisar, né, até 2020 o que está acontecendo e continuar essa análise de entender esses impactos, né, e relacionar. Eu acho que seriam trabalhos interessantes pensar essa questão, continuar estudando essas questões econômicas. E outra questão é a questão das barragens, né, que aqui em Itabira tem 15 barragens de rejeito, é um passivo ambiental gigante, e como as pessoas agora tem bastantes movimentos, né, acontecendo, o próprio comitê de atingidos pela mineração em Itabira, mas esse passivo entender como que essa diversificação econômica e essas questões vão dar conta, né, dessas 15 barragens e como solucionar esse problema, né, como cobrar uma solução, tanto da empresa quanto do poder público. Então, algumas coisinhas que eu queria comentar. É isso, obrigada. Marina, por favor. Boa tarde, gente. Eu queria entrar um pouquinho nisso que ele falou do quanto é enraizada essa cultura de eu trabalhei na Vale, meu filho vai trabalhar na Vale, e a Vale é o melhor segmento para minha família. Meus avós são esses que trabalharam na Vale, todos os meus avós são aposentados da Vale, moraram na Vila Técnica, no Campestre e tudo, e a geração dos meus pais foi aquela geração, vamos embora de Itabira, porque aqui é só Vale, e eu não quero trabalhar na Vale. Aí meu pai foi o teimoso, todos os filhos do meu avô paterno, todo mundo quis ir embora, e meu pai foi trabalhar na CEMIG, e meu avô queria que todo mundo trabalhasse na Vale. Eles negaram um pouco a Vale, era a época que a Vale era mãe, todos os meus primos viveram Vale Mãe, presentinho de Natal e tudo, e eu não tinha CEMIG, não teve essa regalia. Mas aí
E no meio, tipo, a gente tinha 12 anos, a Vale cortou isso. E a minha geração foi a geração mais resistência, que a gente quer estudar e quer tentar mudar isso. E como a Mariana falou, é aquela geração que está tentando gritar, mas ao mesmo tempo está pensando quem vai ouvir a gente. Porque a gente está tentando buscar algo diferente. Não, ninguém aqui quer trabalhar na Vale, mas o que a gente vai fazer de diferente para isso? E quem vai ouvir a gente, até essa parte da cultura mesmo, dos meninos, do Altamente, do Madalena e tudo, quando a gente, o Mário Henrique, eu acho que o Leonardo conhece ele, a gente estava discutindo isso, como que a gente vai tentar inserir isso como uma cultura diferente de qualquer segmento não ligado à Vale, tudo eles tentam violar isso, que gere alguma autonomia para o processo dentro da cidade e não seja mais tão enraizado como eles tentam, como todas as gerações anteriores tentaram fazer. Marjorie, fica à vontade. Eu só queria fazer um comentário sobre a questão das barragens, que o artigo chega a tratar sobre a barragem de Mariana da Samarco, né? Que na época tinha sido, na época em que foi escrito, ainda não tinha acontecido a tragédia muito maior em Brumadinho. E, assim, eu queria comentar um pouco sobre como que a gente sentiu aqui, né, em Itabira. Nessa época do rompimento lá em Mariana, a gente já ficou muito assustado. E, tipo assim, eu acho que muita gente não tinha nem noção da quantidade de barragens que tinha aqui na região, né? A Mariana falou agora, tem 15 barragens aqui no entorno e 5 são muito próximas da área urbana da cidade. E a gente não tinha ideia dessa quantidade, assim, de barragem e de rejeito, que é muito maior do que dessas barragens que já se romperam, né? Inclusive, algumas tem comentários aí na cidade de que é possível que algumas estejam em risco também, né? A gente não saiba, mas o clima de medo na cidade como um todo foi imenso nessa época da barragem de Fundão. E eu acho que quando aconteceu em Brumadinho, da barragem do Feijão, aumentou muito mais, porque diversas pessoas de Itabira trabalhavam nessa barragem do Feijão em Brumadinho. Teve uma época que teve várias transferências de trabalhadores da Vale daqui, né, para trabalhar em Brumadinho. O pessoal se mudou para lá, parentes meus, inclusive, assim, se mudaram para lá, trabalhavam na Vale aqui, mudaram para lá. Então, eu acho que muita gente aqui foi afetada diretamente também, sabe? Pelo rompimento da barragem em Brumadinho. Então, eu só queria comentar assim, sobre esse clima de medo que se instaurou, e eu acho que isso diminuiu também um pouquinho da aprovação que a Vale tinha na cidade, sabe? Eu sinto que diminuiu bastante isso que a gente tinha de pensar que a Vale ainda fazia muito bem, e esse medo de falar porque fulano é meu parente e trabalha na Vale. Eu acho que o medo, quando a gente viu a possibilidade real e o risco real que a Vale está trazendo para a gente, diminuiu um tiquinho dessa visão mais positiva que a gente tinha, mesmo vendo tudo que acontecia antes, ainda tinha uma certa resistência da gente de ir mesmo contra algumas coisas, e eu vejo que hoje isso tem reduzido por causa do medo. Eu não sei se é uma visão só minha, mas pelo menos assim, pelo que eu tenho observado, muita gente começou a criticar bem mais a Vale depois dessas tragédias maiores. Aí eu queria saber se vocês concordam com isso, assim. Não é um dado estatístico, né? É uma observação mesmo. Mas eu acredito que com tudo isso que está acontecendo, os movimentos estão realmente crescendo, os movimentos de resistência, porque a cidade está vendo que a gente está correndo perigo real, né? E é isso que eu queria trazer para a discussão. Legal, Marjorie. O Alan se inscreveu.
vontade, Alan. Boa tarde. Então, eu só queria comentar a respeito daquele ponto que vocês tocaram sobre o avanço das atividades da Vale em relação aos perímetros urbanos mesmo, né? Por exemplo, no caso da Vila Paciência. Eu tinha amigos ali na vila que a gente passava as tardes, os finais de semana brincando, e que hoje é só um tapete verde. A Vale desapropriou essas famílias, não se sabe para onde elas foram, e aí, quando a gente vai lá hoje, a única coisa que a gente encontra é um vazio. Então, assim, a gente percebe esse avanço de forma nítida. Aqui também, a gente tem uma piada, uma brincadeira que a gente costuma falar, que o pessoal que mora no bairro Pará tira o sofá da sala para outro para a sala, que é uma coisa meio assim, é um bairro que já está totalmente ameaçado pelas atividades. E em outros bairros a gente percebe isso também. Eu, por exemplo, moro aqui no Campestre, e, assim, o bairro vive tremendo com impacto de explosão, com atividades de extração e recuperação de rejeito. A própria FUNSES, onde eu trabalhava, as edificações, todas elas tinham que ser feitas, preparadas para aguentar os impactos das explosões, porque era muita vibração o dia todo. Então, assim, o que a gente percebe, além da qualidade do ar, né, a gente vê ali na Praça do Areião que tem alguns dispositivos para fazer esse controle, mas eu acho que não resolve muito, faz com que a existência dessas atividades não possam ser vistas de forma, assim, que não chamem a atenção. Então, por exemplo, quando a gente fala que o Itabirano, igual a Marina falou aqui, ele nasce, os meus avós também, eles trabalharam, os meus pais, eu já trabalhei, se eu tivesse filhos, eles provavelmente trabalhariam, os meus amigos estão trabalhando. Então, assim, é uma construção social, é uma construção material feita, voltada para essas atividades. E é só isso que eu queria comentar mesmo. Obrigado. Legal. Não, só queria fazer um comentário rápido, porque acho que nessa discussão eu gostei demais do artigo, mas acho que uma discussão que permanece, que me incomoda, assim, até com todas as falas e tal, que permanece é essa questão mesmo dessa característica que é mais ou menos dada, né, da população de Itabira, como sendo uma população passiva e tudo, e que não reage, né? Então eu fico tentando entender por que isso acontece, ou é claro que a gente não vai ter resposta para isso, vai precisar estudar muito e refletir muito, mas eu fico pensando quais são os possíveis caminhos que a gente pode seguir na tentativa de entender isso melhor, né? Porque o artigo mostra, por exemplo, eu fico pensando nesse contexto todo, por ser talvez a questão de ser uma população elitista e conservadora, né, como é colocado, e as próprias tentativas de resistência no início, vindo desse mesmo grupo social, né, elitista e conservador, e com as primeiras críticas, nas poesias do próprio Drummond, né, que vinha de família também mais conservadora e mais nobre da cidade. E com todas as características que a história de Itabira mostra no desenvolvimento da sociedade da mineração, né? O artigo fala de alguns projetos, algumas tentativas de projeto de alternativa econômica, o Itabira 2025, né? Que enfim, foi uma junção assim de diferentes atores sociais, do poder público, do poder privado, com destino de uma parte da CEFEM para construção, para investimento em outras atividades econômicas, e que no final foi uma grande frustração, porque nenhuma dessas tentativas deram certo, né? Ou seja, são vários exemplos e que a gente vê hoje ainda, até na fala do Bruno, ele falando que Itabira foi a cidade onde as pessoas menos falaram, ou que tiveram menos falaram sobre as questões da mineração em relação às outras. Então, eu fico curioso assim, para ver em que caminho que a gente pode seguir para tentar entender isso, né? Não sei se, embora existam, a gente vê que existem movimentos, a gente vê as meninas aí da cidade, né, a Marjorie falando, a Marina falando que elas participam de movimentos de resistência e tal, mas
que resistência que é essa, né? Se hoje as pessoas têm mais... Eu fico tentando entender assim, por que o medo, né? Se é uma questão de coerção direta da empresa com a população, ou se é uma coisa mais tácita que vai surgindo. Então, esse medo eu acho que já é difícil de compreender, né? Porque a gente vê um medo, por exemplo, mais evidente, falando assim, de maneira bem direta, lá naquelas comunidades do Pará, por exemplo, né? Onde tem uma questão de extração ilegal de madeira e tal, e que muitas vezes quem levanta a voz é até assassinado, é morto, né, nessas regiões. Então não é o caso, eu acredito, aqui de Itabira, é uma outra relação. Então, da onde vem esse medo? Primeiro eu fico tentando entender, e como, ao mesmo tempo, essas tentativas de resistência, né, que existem por aí, em maior ou menor grau. A Caritas, por exemplo, faz alguns movimentos já há muitos anos nesse sentido, né, e tem outras tentativas. E por que que isso também, e como as meninas falaram em que participam e que criticam e tal, como que isso não ganha nenhuma força também? E aí eu fico pensando se não tem também relação com as lideranças políticas da cidade, que historicamente se desenvolveram e se mantiveram no poder. Eu não tenho, não sei se o Léo tem ou alguém tem aqui algum histórico dos grupos políticos que tiveram na prefeitura de Itabira, né, tanto do prefeito, como prefeito ou como vereador, como os vereadores, né? Não sei se existe esse histórico, mas será que a gente também não deveria compreender como que é o comportamento das forças políticas da cidade, e até que ponto que elas coíbem esse tipo de ação da sociedade ou fomentam isso, né? Então, só algumas coisas que me intrigam que eu quis explicitar aqui. A Lia se inscreveu. Lia, fica à vontade. Boa tarde. Então, para quem não me conhece, eu faço parte de alguns movimentos aqui, né, de Itabira. Estou né, presidente da Caritas, estou em pastorais e faço parte de alguns espaços aqui de controle, e também estou no comitê, né, que discute muito essa questão da água, né, e da mineração. E aí eu queria contribuir, o Alan falou o seguinte, que ali na Vila Paciência, quando ele viu que tinha aqueles tapetes verdes, na verdade, aquelas pessoas, aqueles espaços que estão ali, as pessoas que tinham condição de negociar, e negociaram com a Vale, né, e receberam, né, muito, e aí elas negociaram e saíram dali. E nós fomos fazer umas rodas de terapia naquele espaço, porque estavam, né, as pessoas da associação pediu, né, porque tinha um índice muito alto de depressão e tal, o povo estava sozinho, e aí nós fomos para lá. Nós percebemos que, assim, no princípio o pessoal participava das rodas, tinha muitas pessoas, mas foi esvaziando, e nós vamos procurar saber o porquê que estava esvaziando, né? E fomos para a praça. Quando nós chegamos na praça, nós víamos algumas crianças brincando na praça, aquela pracinha que está lá. Então começamos a fazer umas rodas de terapia com os meninos. E aí eles colocaram que a Vale estava tirando as pessoas, e aqueles espaços que estavam ficando, eles tinham medo, as pessoas escondiam ali, até para assaltar, e aí eles colocaram esse medo, né? Então nós pedimos que eles colocassem no papel, os meninos escreveram, desenharam e tal. Nós mandamos isso para a associação de bairro. A associação de bairro cobrou da prefeitura e da Vale. Aí o que eles fizeram? Cercaram aqueles espaços que as casas tinham sido desapropriadas, né? Então é por isso que tem aqueles tapetes verdes lá que eles puseram grama. E acho também que seria muito importante, eu morava no Explosivo,
E tem muitas pessoas que podem contribuir e falar um pouco de como que é que nós fomos expulsos, né, daquele espaço que onde hoje é a Vale do Rio Doce. Minha família foi uma das últimas a sair, e aí cortaram ônibus, cortou luz, então foi um processo bem doloroso para a gente sair ali do explosivo. Era só isso que eu queria contribuir um pouquinho. Legal, obrigado, Lia. O Bruno Milanese, ele se inscreveu aqui também para fazer algumas colocações. Bruno, fica à vontade. Tá. Eu vou tentar ser rápido para dar mais espaço ao pessoal, que eu fiquei, assim, foram colocadas inclusive perguntas e tudo mais, mas eu só queria falar porque eu acho que eu fiquei muito feliz com essa oportunidade, porque acho que esse encontro que a gente está tendo mostra que o texto, e eu espero que qualquer texto científico que vocês encarem dessa forma, não é o ponto final, está demonstrado cientificamente isso, mas é para ser o ponto de partida para o debate. Eu acho que vocês conseguiram aqui usar muito bem esse texto para mostrar quantas coisas estão em aberto. Né? E assim, eu queria poder responder uma a uma, eu vim anotando as coisas aqui, não vai dar conta, né? Mas acho que do que foi falado, eu gostei, assim, a fala do Raoni me chamou muita atenção para ver o erro que a gente cometeu no texto, e é curioso essa coisa da gente naturalizar o discurso do Itabirano como sendo passivo, né? Acho que isso vale a pena. Porque eu me dei conta que eu questionei isso num outro artigo que eu estava fazendo a revisão semana passada. Né? É que você culpabilizar a vítima. Né? A Itabira é assim por culpa do itabirano. Né? E nesse artigo a gente correu nesse erro. Agora eu estou vendo isso. Né? Porque, de novo, não é o Itabira. Será que a situação é essa? Porque o itabirano é passivo ou, o que eu estou tentando fazer agora, o poder da mineradora é tão grande que impede que isso... Então... Até que ponto a discussão não é, que o Raoni falou, por que isso acontece? Assim, mas o que acontece? A passividade acontece ou por que se construiu socialmente a ideia de passividade? Né? Porque se impingiu, de alguma forma se impôs esse perfil, né, de passividade. E a gente vem reproduzindo, e o artigo reproduz isso, né, fazendo aqui um meia-culpa. Né? Ao invés de ter essa leitura, não, o problema não está não existe isso é uma imagem que foi construída da mesma forma. A gente tem a batalha imagética, né, que é uma das formas de poder, né, da mesma forma que se constrói a ideia da Vale como benfeitora, ou de qualquer minerador como benfeitora, não sei o que, do desenvolvimento, se constrói a ideia de uma população passiva e incapaz de resistir. Né? Então, acho que como eu falava com você, Leonardo, eu tinha, assim, era muito importante participar para aprender, e só isso já muda totalmente assim, se eu pudesse voltar lá atrás, fazer uma errata no texto, né, arrancar esse pedaço, para ver como a gente acaba reproduzindo muito, né, e aí, de novo, como é importante esse diálogo. Então, eu não podia ir embora sem chamar a atenção para isso. Né. E aí, assim, tem muita coisa para comentar, mas só para responder rapidamente, a Mariana, ou quer dizer, não sei se vocês estão pensando em avançar isso no grupo, mas porque ela fez perguntas específicas, né? Se eu puder trabalhar 1 ou 2 minutos sobre aqueles conceitos econômicos, tá? Então, a ideia de deterioração dos termos de troca é uma coisa que vem da economia, né? Principalmente dos cepalinos e dos estruturalistas, né? Que vão promover a ideia da necessidade de industrialização, modelo de substituição da exportação, essa ideia de que você exportar apenas matéria-prima do ponto de vista de crescimento, nem desenvolvimento, mas crescimento do país é ruim, porque no longo prazo, a relação de preço entre produtos industrializados e produtos manufaturados, produtos matéria-prima e produtos industrializados tende a aumentar, né, por conta da intensividade da tecnologia, do aumento da produtividade, pouco a pouco os produtos industrializados eles vão aumentar de preço mais do que a matéria-prima. Então, se em determinado momento você vendia, sei lá, uma saca de café para comprar um telefone, você agora tem que vender 5 sacas de café para comprar um telefone, porque proporcionalmente uma coisa também. Então, e isso a gente não está nem falando do ponto de vista ambiental, seria uma relação puramente econômica. Existem estudos, principalmente
O Celso Furtado trabalhou muito nisso, tem todo o trabalho do Prebes, quer dizer, esse pessoal dos anos 50, 60, vinha muito nessa pegada, né? Com o boom das commodities, caiu meio em desuso, o pessoal começou a questionar lá nos anos 2000, mas como eles falam em processo de longo prazo, a gente tem que esperar para ver como é que isso se desdobra, mas a ideia essencialmente é essa. Tá? A questão de enclave, encadeamento é de pensar em cadeia de produção. Né? Então, se eu tenho uma atividade de manufatura, né, eu vou ter uma série, para trás, eu vou ter que ter se eu tenho lá a empresa têxtil, né, eu vou fazer camisa, eu tenho que, a empresa têxtil vai ter que comprar máquina de costura, vai ter que comprar tecido, vai ter que comprar linha, então eu preciso arregimentar ali fábricas de máquina de costura, mecânica para máquina de costura, tingimento, então começa a ter uma cadeia longa, ou pode para frente também. Se eu faço tecido, depois eu vou ter o pessoal que vai fazer roupa, eu vou ter as lojas, então eu tenho essa cadeia longa. Quando você tem uma atividade intensiva de extração de recurso natural para exportação, a tua cadeia é curta, ela não é encadeada. Eu estou no começo da cadeia, simplesmente eu exporto isso. Então, a ideia original, se a gente fala assim, quando fala assim, a mineração é importante para a industrialização. Se você pensar, vou criar essa ideia, a concepção do Vale do Aço, né? Vou pegar o minério e vou transformar em aço. Aí isso vai para São Paulo para virar automotivo, eletrodoméstico, construção civil, aí você está tendo, do ponto de vista regional, né, um encadeamento. Mas você pega esse minério e manda para a China, você não gera tanto dinamismo econômico. Então, esses conceitos, e aí vai vir um enclave, é uma ilhazinha econômica que não se comunica com o resto, eu tiro daqui e mando para fora. Tá? Então, só para tentar esclarecer um pouco isso. Deixa eu ver. Marina, essa questão, quem vai, que eu acho que foi a fala, assim, eu queria comentar todo mundo, tá? Mas só vou falar na Marina, vou deixar vocês falarem de novo. Que a Marina falou, quem vai ouvir a gente? Né? Eu acho, na verdade, tem que falar duas coisas que são importantes. Eu acho que essa questão é interessante perceber, né? O Leonardo já começa a se envolver com isso. Existem hoje em dia redes de organizações de contestação social, e aí existem várias, né? Tem o Comitê em Defesa dos Territórios de Mineração, tem o MAN, que é o Movimento para a Soberania Popular na Mineração, a gente tem atingido a Articulação Internacional atingidos pela Vale, então, assim, e isso são redes de troca de estratégia e redes de solidariedade, né? Eu acho que uma das coisas mais importantes dessas redes é não estamos sozinhos aqui lutando contra um gigante, existem pessoas que passam por isso e que vão não apenas nos ouvir, mas fazer eco e fazer a nossa voz ficar mais alta. Então, acho que trabalhar junto dessas redes é fundamental exatamente para não ter essa sensação de estou sozinho no mundo e essa luta é invencível, né? Ou impossível de ser vencida. E a outra coisa que eu queria comentar, que alguém comentou da CEFEM, aí isso é mais jabá, né? Mas eu acho que é importante mencionar, eu estou num projeto junto com o pessoal da Unifespa, Federal do Sul, Sudeste do Pará, que é exatamente de olho da CEFEM. Não sei se vocês estão por dentro disso. Que a gente está desenvolvendo metodologias, né, para garantir transparência no uso da CEFEM. Então, a gente está trabalhando com 6 municípios diferentes, mas a gente está entrando na parte de contas municipais, destrinchando lá essa caixa preta, e a ideia é criar uma metodologia que permita que outras cidades, movimentos em outras cidades, se apropriem desse conhecimento para questionar também as suas prefeituras. Então, depois eu posso ficar mais em contato mais próximo, ou com o Leonardo, ou quem tiver mais interesse nessa coisa da CEFEM, né? Não sei se aí você tem pessoal com formação em contabilidade ou em economia que queira lançar um olhar mais detalhado sobre isso, a gente pode trocar umas figurinhas. Tá? E era isso. Legal, Bruno. Muito obrigado mesmo. A gente está caminhando aqui para o final. E aí eu me inscrevi. Bom, primeiro, agradecer a participação, então, de todos vocês, o Bruno, né, por ter vindo aqui contribuir diretamente. Então, isso é um privilégio, né? Tipo, eu já participei de muito grupo de estudo, mas participar aí junto com o autor, eu acho que faz com que a gente... E a fala dele no início, eu acho que demonstra também uma humildade. A gente está aqui conversando, né, tipo, tentando construir o conhecimento,
né, a partir, tendo como base um material, né, que, para compreensão da realidade de Itabira, ele é bem completo, ou seja, ele vai tratar da história, dos impactos ambientais, da dependência econômica e das alternativas testadas, né? Então, e aí também a resistência, né, a partir das falas que foram captadas, que, enfim, que é algo que eu quero comentar também. Mas tem outros artigos que vão aprofundar em outros temas, ou que são mais longos, né? Existem livros que tratam da história de Itabira, que podem ser... Acho que quando a gente for colocar esse vídeo no YouTube, divulgar de alguma forma, a gente pode colocar outras bibliografias também, para quem se interessar em aprofundar no tema. E o objetivo do grupo de estudo eu acho que está cumprido, que é esse, da gente ler um material, analisar dentro do tempo que a gente tem, né, com o máximo de profundidade possível, né, e aí esmiuçar. Eu já participei de grupo de estudo que um parágrafo demorava 2 horas, né, para ser discutido, que era esmiuçar mesmo. Então, eu acho que a gente conseguiu fazer bem nesse primeiro tentativa aqui, né, de sucesso. Então, dois comentários, então. Primeiro, sobre essa questão da resistência, que é importante. A gente que está aqui em Itabira, está convivendo, né, com vários grupos, e algo que... essa fala, né, de que o itabirano ele é acomodado, ele é muito comum aqui na cidade, mas eu vi 2 coisas acontecerem muito aqui. Primeiro, esse assistencialismo, ele não acabou, né? Apesar da privatização ter dado várias coisas diretas, né, tipo presentinho de Natal, de Dia das Mães. Para fazer um festival de inverno aqui, tem que ter recurso da Vale. Para fazer, enfim, qualquer atividade cultural, reforma dos prédios históricos, direto ou indiretamente, e por aí vai, né? A gente pode ter vários exemplos, né? E aí o artigo trata da Unifei, eu acho que é o exemplo aí mais emblemático dessa nova fase, né? Eu não vou saber de cor aqui, eu sabia até pouco tempo atrás, talvez o Bruno saiba de cabeça, qual foi o lucro no último trimestre da Vale aí que foi divulgado. De cabeça não vai saber não, né? Mas enfim, 40 milhões, né, tipo, isso é 0,0% do lucro da Vale, né, que foi o primeiro aporte de recurso para a Unifei de Itabira. Então, assim, 40 milhões para a gente que é assalariado, a gente nem sabe quantos zeros tem nesse número, mas para a Vale é um dinheiro de café, né? Então, para a gente pensar como que essa relação assistencialista ainda se mantém. E aí esse é um primeiro ponto sobre essa questão da resistência. O outro é a violência, né? Eu acho que a fala da Lia, ela traz aí um exemplo claro, né, dessa violência, de como foi a expulsão, né, na Vila Explosivo, né? O artigo trata um pouco mais de detalhes aí da Vila Paciência, né, que também foi um processo semelhante. Aí o Bruno colocou, o lucro foi de 5,3 bilhões, né, tem mais zero aí. Então, mas enfim, sobre a forma como o itabirano lida com a mineradora, eu acho que tem muito a ver, então, com essa cooptação assistencialista e com a violência. E aí, sobre os assassinatos, tipo, até pouco tempo atrás, né, tinha aqui o garimpo na barragem do Pontal. Os casos de assassinatos ali são de vários, né? E aí é claro que a ligação com a mineradora não é direta, tipo, não tem ou pelo menos não se prova, ninguém nunca provou isso, mas a violência, ela é marcada, né, também nessa relação com a cidade. A própria violência simbólica, né, o Carlos Drummond de Andrade, né, que o Raoni falou,
Tem uma propaganda da Vale que é muito famosa, tem um livro do José Miguel Wisnik, que vai esmiuçar a relação de Itabira, né, do Carlos Drummond com Itabira e com a mineração, que tem lá o cartaz, né, da Vale, uma propaganda da Vale, falando uma pedra no caminho do progresso brasileiro, né, fazendo referência ao poema do Carlos Drummond de Andrade, uma pedra no caminho, falando que o Carlos Drummond era a pedra no caminho. Então, que era um crítico aí feroz da mineração. E as greves, né, 89 teve uma greve grande aqui dos trabalhadores da mineradora, parou a produção. Também com a Vale, no início, né, antes da década de 60, também tiveram outras greves trabalhadores. Eu acho que, assim, são coisas que a gente, primeiro, tem pouco registro, né, e toda essa relação, né, que a gente tratou aqui, da cooptação e da violência, ela esconde um pouco isso. E aí outra coisa, para finalizar também, essa teoria da dependência. Eu acho que esse artigo, ele faz um estudo de caso, e para a gente que mora, trabalha, estuda em Itabira, enfim, é por isso que a gente escolheu ele para dar o pontapé inicial, mas existe toda uma teoria, né, que vai discutir por que o Brasil, né, Itabira é um caso, né, mas por que o Brasil ele tem essa relação, ele se posiciona nesse lugar na divisão internacional do trabalho, por que é um país de base, tem como base econômica a produção agrícola, né, de commodities, e do extrativismo mineral, e eu acho que vale, aí tem outros textos também para tratar dessa situação, e aí várias vertentes, né, o Bruno citou os Cepalinos, o Celso Furtado, aí, enfim, tem a teoria da dependência marxista, tem o Chico de Oliveira, está ali também, enfim, tem vários outros autores que vão tratar de forma geral dessa teoria, que eu acho que vale comentar aqui como provocação, né, para a gente entender também uma teoria por trás que permite a gente entender o caso de Itabira e o caso brasileiro, o caso latino-americano e o caso do sul global. Acho que é nesse sentido. Bom, então, queria agradecer a todo mundo, agradecer aí principalmente o Bruno, a Lia, o Alan, a Tuane, né, que são convidados aí, participaram da atividade, e de todo mundo aí da Rede Camaco também. Eu acho que é um pontapé inicial aí muito legal, muito animador para a gente continuar os trabalhos do projeto. Tá bom? Então é isso, agradecer e dar boa tarde a todos.